Olá, pessoal aí de casa, como é que vocês estão? Espero que todos muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata Balbino, vou continuar trabalhando com vocês o conteúdo de matemática. Antes, eu tenho que dar um recadinho para que vocês não se esqueçam de acessar logo após a nossa aula a plataforma do Google Class para realizar a atividade que é proposta para a aula de hoje. Dessa forma, você vai garantir a sua presença na aula, não vai ficar com falta, e também verificar, os conteúdos que foram dados durante a aula de hoje. Caso você não tenha acesso à plataforma do Google Class, é importante que você entre em contato com a sua escola para que você possa retirar um kit impresso, tanto com as atividades como também com os conteúdos que foram trabalhados na aula de hoje. Então, vamos lá, não deixe de estudar, a gente não pode perder o pique. Continuando, vamos começar então relembrando o que foi trabalhado na última aula. Na última aula, foi com outro professor, vocês viram a primeira parte de que seria o cálculo do volume de um prisma. Durante a aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto para que a gente possa fixar bem esse conteúdo, que é um conteúdo que está bastante presente tanto em provas de Enem como em testes de vestibulares. Então, para que você aí que é do terceiro ano, é importante que você domine esse assunto, tenha conhecimento. Então, nós vamos começar relembrando como que a gente calcula o volume de um prisma. Então, para calcular o volume, nós vamos primeiro calcular o volume a área da base. Por que área? Porque é uma figura bidimensional, é um plano. E depois multiplicar pela altura. Então, aqui eu tenho um exemplo de um prisma que tem as bases paralelas, e iguais não, congruentes. A gente não fala iguais em matemática, Matematicamente falando, uma coisa só é igual a ela mesma. Então, aqui nós temos que, quando você vai calcular o volume, é algo tridimensional, por isso que você está multiplicando aí 3 dimensões. A área da base, que tem 2 dimensões, com a altura, que seria a terceira dimensão. Então, vamos ficar atentos aqui ao nosso primeiro exercício da aula de hoje. Aqui nós temos um paralelepípedo reto-retângulo de volume V1. O primeiro volume se refere ao paralelepípedo que tem a base quadrada. Como é que eu sei que essa base é quadrada? Porque os dois lados medem x. E por que eu sei que é quadrado que não é um losango? Porque é reto-retângulo. Ele é reto, ele forma ângulos de 90 graus. Inclusive, a altura forma o ângulo de 90 graus com as bases inferior e superior desse prisma. Ao lado, nós temos um cilindro circular reto, circular porque as bases são círculos, reto porque a altura também forma 90 graus com as bases. E o raio dessa base mede meio metro, e aí nós temos que esse cilindro tem um volume 2, o segundo volume. Então, ambos têm a mesma altura, que são 4 metros. Aí, a pergunta para vocês. Se eu fizer a divisão do volume do primeiro prisma com o volume do cilindro, eu terei como resultado 2 dividido por π. Então, qual é a medida x da aresta da base do paralelepípedo do primeiro prisma? Então, fiquem atentos na hora de calcular o volume dos dois, e vocês sabem que vocês vão usar a altura igual para os dois. Então, um tempinho para vocês fazerem, é claro que vocês vão ficar com o enunciado, com a figura aí. Calculem primeiro a área da base para depois poder multiplicar pela altura e calcular o valor do x. A gente volta daqui a pouquinho.
Então vamos lá, gente, verificar como foi a resolução deste exercício. Primeiro passo, né, o cálculo do volume do prisma. Então o cálculo vai ser a área da base vezes a altura. A área da base, como é um quadrado, lado vezes lado, que é x nesse caso, x ao quadrado, a altura vale 4, como está no nosso enunciado. Então 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, e eu já coloquei ali metros cúbicos, porque se trata de um volume, que eu já comentei com vocês antes, tridimensional. Depois que eu já tenho o volume do primeiro prisma, eu vou calcular o volume do cilindro. Então, considerando o raio de meio metro também, a altura de 4 metros, vou substituir a área da base, πr ao quadrado. É bom que já vale de lembrança para vocês, tá? Como que a gente calcula a área de círculo. Então, πr ao quadrado vezes 4. O π, neste caso, vale 3,14, porque nós estamos falando em comprimento, não estamos falando em ângulo. Então, o π vale 3,14, o r é 0,5 e a altura é 4. Efetuando as operações de multiplicação, eu terei que o volume do nosso cilindro é 3,14 metros cúbicos. E aí eu vou utilizar a informação que está no enunciado. A divisão do volume 1 pelo volume 2 é igual a 2 sobre π. Deixei aqui para vocês no slide as respostas que nós obtivemos antes, né, para a gente ficar perdido aqui na resolução. Então, o volume 1 é substituir pelo volume 1, o volume 2 também substituir pelo volume 2, e isso igualado a 2 sobre π. Por que esses dois estão riscados? Na matemática não existe corte, não existe risco, existe simplificação, existe uma operação, tá? Então, esse π, ele vale 3,14. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com comprimento. Então, esse π e esse 3,14 têm o mesmo valor, eles valem a mesma coisa. Se eu multiplicar ambos os termos por π, eu continuo com a minha igualdade. Então, por esse motivo, eu posso simplificar os denominadores do primeiro e do segundo membro. Dessa forma, eu chego que 4x ao quadrado é igual a 2. Só que o que a gente quer é o valor de x. Então, continuo calculando, né? 4x ao quadrado igual a 2. E aí, o nosso objetivo é isolar a incógnita x. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 meio. E o x vai ser raiz quadrada de meio, que eu deixei aqui para vocês uma observação, que para obter a resposta nós realizamos a racionalização. Não podemos deixar raiz no denominador. Dessa forma, o x vale raiz de 2 sobre 2. Como alternativa correta para essa questão, nós temos a alternativa C. Então, na hora de marcar no gabarito, se você estiver fazendo um vestibular, um Enem, você vai marcar a alternativa C. Ok? Então, vamos continuar com mais um exercício também de vestibular e que também envolve aí volume de prisma. Então, um reservatório de água, né, de um certo edifício tem a forma de um paralelepípedo reto, retangular, com base de dimensões internas 3 por 4. Então, está indicado na nossa figura aqui as dimensões 3 por 4 metros. Então, está na figura. De acordo com as condições do edifício, por medida de segurança, recomenda-se que o reservatório deve ficar lá, nesse reservatório deve ficar retida uma quantidade de água correspondente a 18 metros cúbicos. Então, essa é uma segurança para que seja combatido incêndio caso aconteça. Então, para que isso ocorra, essa medida de segurança, então, o ponto de saída da água destinada ao consumo diário dos moradores do condomínio deve ficar a uma determinada altura, que também está indicado aqui na figura para vocês, né? Então, a altura do fundo do reservatório, de modo que a água acumulada até essa altura seja destinada para combate ao incêndio, que a gente tem que lembrar que são os 18, né? 18 é aquele valor que a gente tem que lembrar. Então, nessas condições, a altura, que é chamada de H, da saída de água para o consumo diário deve ser pelo menos de... Então, a pergunta é, qual é a altura dessa saída de água para que dentro do reservatório fique somente a quantidade necessária numa emergência de incêndio? Então, é cálculo de volume
de prisma, façam com atenção, deixaremos os slides para vocês aí resolverem, resolvam e daqui a pouquinho a gente volta para verificar.
Então, pessoal, vamos para o cálculo solicitado aqui nesse exercício. Então, o volume de segurança é 18 metros cúbicos. Lembre-se que volume tem 3 dimensões. Qual que é o volume de segurança? É a área da base vezes a altura que se deseja colocar a saída de água. Está desenhada lá para nós no reservatório de água. Então, eu sei que o volume de segurança é 18 metros cúbicos. Eu sei que a área da base é o quê? 3 vezes 4 é um retângulo, então 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, que são as dimensões da base, multiplicado pela altura que eu não sei quanto é. Então, já que eu não sei quanto é a altura, eu devo isolar essa altura para descobrir. Então, a altura vai ser os 18 metros cúbicos, 3 vezes 4, 12. Simplificando, nesse caso aqui nós fizemos a divisão, dividindo 18 por 12, eu tenho que a altura será de 1,5 metro. Então, quando essa saída de água estiver 1,5 metro do solo de distância, nós teremos 18 metros cúbicos de água no reservatório para uma segurança de incêndio. Veja, parece que a gente não usa cálculo para nada, usa sim, ainda mais este ano que nós estamos vivendo essa questão do isolamento social, estamos vivendo também aqui no Paraná, né, uma crise híbrida, falta de chuva aí, ó, muita gente aí fazendo economia de água, né? Então fica a dica aí para você economizar também a água. Vamos cronometrar o banho aí em casa, hein, pessoal? Tem que cuidar. Então vamos para mais uma questão. As nossas aulas agora são mais focadas, né, no estudo para os testes tanto de vestibular quanto de Enem. A gente não para, a gente tem que continuar estudando. Então, o próximo, para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe as duas melhorias. Então, vamos ver. Então, largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros, conforme o padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a 10ª ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Então, lembrando que nós temos na piscina olímpica 10 raias de 2,5 metros de largura cada uma. Nas provas finais não se usa a primeira e nem a última raia. Outra mudança, a profundidade de 3 metros. Com essa profundidade, a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora mais para retornar à superfície e não atrapalha, né, a progressão dos nadadores. Então, são duas mudanças que foram feitas, né, com relação às raias e com relação à profundidade. Então, a pergunta é: a capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Então, a pergunta é: quanto será que entra de água nessa piscina? Eu deixei as informações de mudanças aqui nesse slide, para quando vocês forem respondendo, poderem verificar se está ok, mas vocês terão aí acesso aos slides para poder calcular em casa com bastante atenção e a gente volta daqui a pouquinho.
Então vamos lá, gente. Aqui eu deixei para vocês, né, as informações no slide e ficou pequenininho, mas é porque a gente tem a nossa coleguinha intérprete que fica aqui, dá oi, 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 oi. Como é que você tá? Tá conseguindo ler aqui, colega? Ah, então tá tudo certo. Se ela tá conseguindo ler, vocês também conseguiram ler aí em casa. Então, aqui nós temos o primeiro passo para se resolver qualquer problema. Tirar os dados do enunciado. Então, da piscina eu tenho que a profundidade, que a gente chama de altura, são 3 metros, o comprimento são 50 metros e que a largura de cada uma das raias é 25 metros. Ou seja, se eu tenho, no total, né, são 25 metros, por quê? Porque eu tenho 10 raias com 2,5 metros cada uma. Então, eu deixei a justificativa aqui para vocês no slide, para vocês não ficarem perdidos, porque às vezes a gente fala, nossa, da onde que essa professora tirou que é 25 metros, porque eu não vi isso no enunciado. Mas está que nós temos 10 raias com 2,5 metros cada uma. Embora não seja, a primeira e a última não sejam utilizadas, elas estão lá na piscina. Então, nós vamos calcular lá o nosso volume de prisma com área da base vezes a altura. A área da base será a largura, né, que são 25 metros, vezes o comprimento. Comprimento vezes largura, multiplicado pela altura, que são 3 metros, fazendo a operação, né, efetuando essas operações ali de multiplicação, nós teremos que o volume desse prisma, que é a piscina, é de 3.750 metros cúbicos. Então, nós vamos marcar aí nessa questão a alternativa A. Deixei para vocês a figura de uma piscina para que vocês possam visualizar como que ficam as raias, porque às vezes pode ser que, poxa, eu nunca vi uma prova de natação, né? Nem todo mundo já viu. Então, a piscina olímpica, ela tem esse formato e essas raias, né, são marcadas tanto embaixo, no fundo da piscina, como em cima. E cada um só pode nadar dentro da sua raia, não pode passar de uma raia para outra, ok? Então, vamos continuar com o nosso exercício, assim, para finalizar com chave de ouro a nossa aula. Então, vamos fazer com bastante carinho esse exercício que também é do Enem. Eu deixei os exercícios do Enem por último. Então, nós temos que um petroleiro possui um reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base, que é um retângulo, e a sua altura de 10 metros. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares. Então, aqui eu tenho a figura, tá, do que seria esse reservatório. Então, com dimensões de 7 metros de altura e de 10 metros de base, de modo que os compartimentos estão interligados. Então, o que quer dizer? Essas placas de aço que estão dentro do nosso prisma subdividem esse reservatório em 3 partes. Por quê? Vamos supor que você tenha um acidente e perfure somente aqui embaixo da parte onde está o item A, o primeiro subpedaço aí desse reservatório. O que vai acontecer? Vai cair só o petróleo que está aqui no A e mais esse que está aqui em cima, né? Vai tudo cair, o resto você vai preservar. Então, há uma grande preservação para que não destrua tanto o meio ambiente, porque a gente sabe que vazamento de óleo é bem grave para o nosso meio ambiente, para a nossa natureza. Então, essas placas têm 7 metros de altura. A altura do reservatório é de 10 metros. Então, aqui em cima, livres, nós temos 3 metros. Então, aqui eles estão interligados por esses 3 metros, conforme mostra a figura. Caso haja o rompimento no casco, né, desse reservatório, apenas uma das partes da sua carga que vai se perder. Então, continuando, suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima, ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Deixei também aqui acima para vocês, acima da nossa colega ali, deixei para vocês aqui a figura com as alternativas. Então, o que nós temos que calcular? Nós temos que calcular o quanto que vai ficar aqui depois que
o rompimento aqui do item C, né? Aqui dentro desse pedacinho no C, aqui embaixo o casco quebrou. Então, se o casco quebrou, houve um vazamento e houve uma parte que ficou dentro do petroleiro ainda, que tem esse formato de prisma. Então, nós temos que fazer aí um cálculo um pouquinho mais, digamos assim, tem que interpretar bem essa questão para não errar na resolução. Então, vamos lá com bastante cuidado, daqui a pouquinho a gente volta.
Então vamos lá, pessoal, para a resolução desse exercício de forma simples. Nós vamos calcular o valor que foi perdido fazendo a diferença do valor total com o valor que ficou no reservatório. Então, como que eu calculo o volume total desse reservatório? O produto das três dimensões, área da base, 60 vezes 10, vezes a altura. Como é que eu calculo? Que dá o total, né, de 6.000 metros cúbicos. Então, a gente efetua a multiplicação. 6.000 metros cúbicos é o que encheria todo esse reservatório. E aí, para calcular a área que permanece, eu deixei indicado aqui, riscado, como se tivesse cheio, né? Coloquei em azul de água, mas na verdade eu não quis pôr preto, que é petróleo, né? Era petróleo que ele leva. Então, nós temos a área da base, 20 vezes 7 vezes 10, que daí multiplicado pela altura, né? Então, aqui eu tenho 20, porque se o total é 60, A e B, eu tenho 20. Você pega 60, divide por 3, cada um desses comprimentos será de 20 metros. 2, A e B, 20. Vezes 7, que é a altura, vezes 10, que é a largura aqui do nosso depósito. Por que eu multipliquei por 2? Porque eu tenho duas regiões, tá? Então, aí eu tenho o volume que permanece de 2.800 metros cúbicos. Isso foi o que vai ficar dentro do reservatório. Então, fazendo a diferença do total com o que permanece, 6.000 menos 2.800, eu tenho aqui o volume perdido do que tinha no total aí nesse reservatório, é de 3.200 metros cúbicos. Nós vamos marcar a alternativa D, 3,2 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos, que é a forma mais simples que tem de escrever esse volume. Então, durante a aula de hoje, nós vimos o que é o volume de um prisma. Vamos concluindo aí o conteúdo de volume de prismas, porque na próxima aula nós vamos ver a área da superfície de uma pirâmide e quais são os seus elementos. Então, fiquem bem, se preparem para a próxima aula. Nós vamos continuar trabalhando com a geometria, agora na próxima aula com pirâmides. Até a próxima!